bom dia, a paz esteja com todos, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você vai estar fazendo o seu devocional, o importante é que você esteja com a Bíblia na mão, caneta e papel para anotações, amém? Eu já quero convidar você para juntos orarmos e agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade. Esse é o momento de agradecimento. Nada de pedirmos, vamos somente agradecer. Amém? Feche seus olhos e se conecte com o Pai. Espírito Santo, poderoso Senhor, nosso Deus, nessa hora te convidamos, ó Pai, a se fazer presente neste momento, neste devocional. Nós estamos aqui primeiro para agradecer ao Senhor. Obrigada, porque se podemos estar aqui nessa hora, é porque o Senhor é bom demais, porque o Senhor é maravilhoso demais conosco. E ainda que a gente não mereça, o Senhor nos levanta, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos permite respirar, ouvir, falar, enxergar. Quantos não têm essa oportunidade e são mais gratos do que nós? Nós pedimos perdão também, Senhor. Nós queremos, nessa hora, louvar ao Senhor pela dádiva da vida e pela oportunidade de hoje podermos fazer diferente de ontem. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, povo? Eu chamo todo mundo de igreja, tá? Eu creio que são os templos do Senhor. Então, pega a tua Bíblia. Vamos lá para o livro de 1 Reis, capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura, e sim, fazer leitura, não é devocional sem leitura. A leitura do versículo 1 até o versículo 8. E nos atentarmos para o versículo escolhido do dia, o versículo 4. Amém? Vamos juntos? Vamos lá. Ora, no 18º ano do rei Jeroboão, o filho de Nebate, reinou Abias sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. E ele caminhou todos os pecados do seu pai, os quais ele havia cometido antes dele. E o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Versículo do dia. Todavia, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, para levantar o seu filho depois dele e estabelecer Jerusalém. Porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou nem de nenhuma das coisas que lhe ordenou todos os dias da sua vida, salvo somente a questão de Urias, o heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias de sua vida. Ora, o restante dos atos de Abias e tudo o que ele fez não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias dormiu com seus pais, e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. Amém, amém. Quando fazemos a leitura desse texto, nós percebemos que não importa o tempo, nenhum dos planos de Deus podem se frustrar. Isso é maravilhoso, isso é regozijante para nós que esperamos a volta de Jesus, para nós que confiamos na justiça do Senhor, nós confiamos que o nosso galardão não é aqui nesse tempo, não é aqui nessa terra, mas que independente das situações que nós estejamos vivendo, Deus, ele cumpre os seus propósitos. E quando nós fazemos a leitura desse texto, nós vemos que a bondade de Deus para com os teus filhos, ela é eterna. Aqueles que têm um coração reto e o amam, ele fez uma promessa para Davi, gente. Ele faz uma promessa para Davi, perdão, e independente se os descendentes de Davi não se posicionavam, Deus dava uma luz. Olha o que ele fala no versículo do dia. Deus acende uma lâmpada, Deus dá uma lâmpada para Jerusalém. Por quê? Porque ele estava vivendo em treva. Deus tinha uma promessa com Davi que o seu reinado seria eterno, ninguém tiraria do trono. E aí, de repente, vem os seus descendentes e só fazem
maldade, só fazem tudo que não é reto aos olhos do Senhor, tudo que desvia dos caminhos do Senhor. E aí a gente para nessa hora, vamos trazer para a nossa vida, a gente olha para nós e fala, mas como assim? Eu tenho andado nos caminhos do Senhor e tudo parece estar perdido, tudo parece estar desandado. Aí é onde Deus chega com a tua lâmpada, com a tua luz, é a vinda de Jesus. Vamos voltar para Adão. Adão, ele recusou a vontade de Deus sobre a vida dele. Ele tentou mudar os planos de Deus, porque ele quis fazer do jeito dele. Deus disse: não coma deste fruto. Adão foi desobediente a Deus. A desobediência não agrada a Deus. E aquele que tem um plano, um projeto com o Senhor, se for desobediente, outro vai vir para cumprir, porque os planos de Deus não vão se frustrar. Amém? Não vai se frustrar porque você não quer se posicionar, porque você quer ser rebelde, quer fazer do seu jeito. Nós precisamos ter isso como alerta no nosso dia, mas nós precisamos criar uma esperança que ainda que tenha pessoas que estejam numa posição aonde deveriam estar tomando atitude segundo o coração de Deus e não estão tomando, nós não podemos deixar que o nosso coração se entristeça ou se frustre com isso. Ao contrário, vamos orar e vamos pedir a Deus uma luz, uma lâmpada, e Ele nos ouvirá. Ele ouvirá o nosso clamor. Quando a gente olha para a história de Abias, Abias recusou, Abias fez tudo segundo o seu pai fez. Abias, ao invés de querer ser o espelho daquele que serviu a Deus, que viu a misericórdia e a bondade de Deus em todos os dias de sua vida, que foi assim com Davi, ele preferiu dar olhos ao pai, que era totalmente perdido no templo, teve o reino dividido, realmente se perdeu na história de Israel. Desligar aqui meu sonzinho. Realmente se perdeu na história de Israel e acabou o quê? Caindo na idolatria, vendo guerras, vivendo batalhas, levando a Jerusalém a uma escuridão espiritual. Nós estamos falando espiritual. E quando a gente olha para esse versículo de esperança, mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada. Eita Deus! Em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando o quê? A promessa. Ei, tua promessa não morreu não. Desperta. Talvez você esteja recuando, talvez você esteja se perdendo, talvez você esteja longe da vontade de Deus. Mas essa mensagem de hoje é um despertar para o teu coração. Você veio fazer esse devocional hoje aqui porque Deus quis que você viesse. O Espírito Santo te convidou e você precisava ouvir isso. Ei, volta-te para a presença do Senhor, para que não seja preciso colocar outra pessoa para fazer os planos de Deus se cumprirem. Se você tem um chamado, se você tem uma missão a cumprir, cumpra, porque Deus é fiel. Ele não vai deixar os planos dele se frustrar. Olha o que acontece com Adão. Olha o caminho e o curso que o homem caminhou por causa da desobediência. Mas Deus acendeu uma lâmpada para nós. Ele trouxe a luz do mundo de volta. Ele trouxe Jesus. É a nossa esperança. É a nossa chave. É a nossa entrada. Ele é o nosso portal. Jesus é o que nós clamamos todos os dias pedindo: paz, amor, bondade, luz, direção. Ah, Jesus, tu és tudo que nós precisamos. Os planos de Deus não se frustraram com Adão. Ei, Deus não fez o homem para morrer. E é por isso que Jesus vem para nos dar uma vida e vida em abundância, uma vida eterna. Amém? Se você crê nisso, você vai pegar canetinha aí agora e vai começar a anotar o que nós podemos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, diante dessas lições que nós aprendemos nessa palavra hoje. O que eu posso aplicar na minha vida? O que eu posso? Vamos lá? Primeiramente, ouvir a voz de Deus. Para de ficar ouvindo conselhos de quem não tem parte com Deus.
Para de olhar para pessoas como espelho. Olha para Deus. Sabe o que a palavra nos diz? Que nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha no espelho. Quem você quer ser? Igual ao seu pai? Igual à sua mãe? Não estou dizendo que eles são pessoas ruins. Igual ao seu tio? Igual a quem você quer ser? E a palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então olha para você e queira você viver o plano de Deus, porque Deus fez cada um com um propósito nesse mundo. Ninguém vai ser igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Até os gêmeos têm as suas diferenças. Então viva o seu propósito. Fale com Deus. Pergunte o que Ele quer de você. O que Deus está contando com você para fazer. Fale e ouça a voz de Deus. Primeiro ensinamento. Segundo, faça a vontade de Deus e não a tua. Porque a gente escuta a vontade de Deus, mas de repente quer fazer a nossa. Não faça isso. Segunda lição, faça a vontade de Deus, anule a sua. Amém? Deus, guarde isso, Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Eu anotei isso aqui, eu achei isso maravilhoso. Deus não precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Olha que lição boa para levar para a vida, viu? Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus para cumprirmos o nosso propósito e caminharmos para a vida eterna. Eita glória! Terceiro, é Deus que conhece o nosso amanhã. O projeto é dele, então é ele que sabe. Quando nós vamos contrário à vontade de Deus, nós estamos indo contrário ao nosso projeto de vida, ao nosso projeto nesse mundo que Deus planejou desde o princípio, desde o ventre de nossa mãe. Então, quando de repente a gente quer fazer a nossa vontade, porque nós não conhecemos o amanhã, nós não sabemos que projeto foi esse, como é que está tudo escrito, nós não somos engenheiros das nossas vidas, Deus é que é. Então, quando nós vamos contrário à vontade de Deus, nós estamos indo caminhos opostos à nossa vida, ao curso da nossa vida, à essência do primeiro amor. Então, guarda essa lição, mais uma aí no seu coração. Não queira fazer na sua vontade, porque você está indo contrário ao seu projeto aqui. Amém? Vamos lá, mais uma? Quando nós caminhamos contrário à vontade de Deus, nós estamos caminhando para a treva. Então, anota mais essa aí. Caminhe seguindo a luz. Deus é a nossa luz e a nossa direção. Amém? Eu creio que você, depois de ouvir isso hoje, vai pensar muito bem antes de querer fazer do seu próprio jeito, para não ser substituído, para não ser trocado. Amém? A Asa, infelizmente, a Bias, infelizmente, se perdeu e descansou, morreu sem cumprir o projeto de Deus, mas Deus acende uma nova lâmpada. Então, que você seja essa lâmpada, que você não deixe a luz de Deus apagar em sua vida. Amém? Fique com Deus e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Paz.